da própria sociedade que tenta distorcer palavras, comportamentos, sentimentos, às vezes a gente se perde do que é a paz. E Paulo, aos Filipenses, no capítulo 9, vai trazer para nós um texto perturbador. Ele vai dizer o seguinte: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que coisa gloriosa, porque a gente aprende, a gente vê, a gente exercita, mas essa paz, ela não está conosco. E o que pode ser isso? Por que esse contraponto tão forte? Nós não vamos encontrar outra posição, se não analisarmos o comportamento do ser humano. Vocês têm ideia hoje de quantas guerras tem no planeta? Alguém dá uma sugestão? Alguém dá um palpite? 5? Foi bem. Esse é coração generoso. Na verdade, existe uma controvérsia, porque nem eles sabem. Algumas organizações vai dizer que são 56 guerras, 56 conflitos armados. Outros vão dizer que são 100. Mas ora, se nós não temos sequer 300 países, isso significa que mais ou menos 1/3 da humanidade está em guerra, está em conflito armado. E isso não tem uma resposta tão simples a não ser pela palavra de Deus, que diante dessa situação, a única coisa que pode nos revelar por que o mundo caminha em guerra sem a paz de Deus, senão pelo pecado. É pelo pecado do homem que o mundo vive sem paz. Não é à toa que está escrito: do que chora o homem, senão dos seus próprios males. Isso é muito sério. Existem tentativas de alcançar a paz. Tantas organizações mundiais, tantos países se reúnem para tentar criar um jeito de trazer a paz, mas nada disso funciona. E nós queremos nessa noite trazer alguns pontos para reflexão, para que nós possamos sair daqui com a certeza de que nós estamos trilhando o caminho certo, porque o príncipe da paz está conosco. Meus amados, nós vamos perceber que o homem, ele está em guerra contra a natureza que é indefesa, as árvores, os animais. O homem está em guerra consigo mesmo. O homem, na verdade, ele está em guerra com o Criador, com o próprio Deus. E nós vemos isso todos os dias, entendemos essa situação, porque quando nós verificamos a história, sem ir muito longe, sem ir lá nos primórdios, mas só agora aqui, ó, quem é nascido de 2000 para trás? Vamos lá, pode ter coragem. Quem é nascido de 2000 para trás? Talvez você tenha se esquecido, mas quem é anterior ao ano 2000 é do século passado. Porque esse século 2025 já é outro século. Quem nasceu em 2021 para frente é século 21. Quem é de 2000 para trás, século 20. E no século 20 nós tivemos algumas situações. Os estudiosos vão dizer que a Primeira Guerra teve 30 milhões de pessoas que foram massacradas. 30 milhões de pessoas. Não obstante, na Segunda Guerra,
foram mais de 60 milhões de pessoas que morreram. E nós precisamos enfatizar algo terrível, que as pessoas às vezes não observam. Mas o comunismo, ele abocanhou 1/3 das pessoas, dos habitantes, levou milhões à morte, por causa da religião contrária, por causa de um posicionamento político. Então o mundo vive num verdadeiro barril de pólvoras, pronto para explodir. Diante desse cenário, vamos entender primeiro o que não é paz, já que paz traz uma ideia interessante, algo que realmente o homem deva buscar. Mas eu preciso buscar do jeito certo. E talvez tenha algumas pessoas que ainda busquem de um jeito equivocado. Então, o que não é paz? Primeira coisa que a gente precisa entender, que a paz não está no cemitério. Apesar de que nós, quando vamos consolar uma família, a gente sempre fala, né? Descansou, né? Está em paz agora. E nós, quando passamos por essa situação, eu tive meus pais, meu sogro, pessoas muito próximas a mim, que em menos de 1 ano faleceram os 3, e o que nós recebemos? Um abraço e um consolo. Está descansando, agora está em paz. Mas na verdade o cemitério não é lugar de paz. O cemitério, na verdade, é um lugar de abandono, porque a pessoa que morreu, a pessoa que dormiu no Senhor, ela já não está mais lá. Ali é apenas a casa dela, que agora vai ser cumprida a palavra: do pó veio, ao pó retorna. Ali é lugar de abandono, porque muitas pessoas sonharam tanto e não concluíram seus sonhos, e morreram com seus sonhos incubados no coração, talvez por falta de oportunidade, por falta de coragem, enfim. Mas o fato é que cemitério não é lugar de paz, não é essa paz que o Senhor Jesus está tentando dizer para nós, quando Ele vai dizer assim: olha, bem-aventurados serão os pacificadores, pois estes serão chamados filhos de Deus. Então não é essa paz aonde se encerra, não é a ausência dos conflitos ou dos relacionamentos. Essa paz somente ela não traz a ideia do que o Senhor Jesus quer falar a respeito desse texto, dessa bem-aventurança. É interessante que lá em Malaquias capítulo 4, verso 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis, saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O que isso quer dizer? Que precisa ter, na verdade, um outro entendimento a respeito da paz. Não é isso, mas é aquele que teme o nome do Senhor. Fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmos de número 37 e o verso 6. Olha que interessante, porque se no cemitério tem escuridão, Deus está falando que esse não é o jeito de se encontrar a paz. Se encontra a paz através do sol da justiça, o Todo-Poderoso, o Deus eterno. Olha que interessante, nós vamos seguir, porque se paz não está no cemitério, paz também não está nas tréguas da batalha. Isso é interessante, parece até um pouco óbvio, porque trégua é algo que se torna passageiro. Então nós precisamos entender que paz não é uma trégua, ou seja, algo momentâneo que deixa de atirar e guerrear por um período
Temos vários casos de acordos de paz, e que da noite para o dia, a outra parte resolveu acabar com esse acordo e atacou o outro país nas madrugadas, causando atrocidades. Então, a trégua não significa paz. A gente precisa estar alerta, porque às vezes parece que nós demos uma trégua para o inimigo das nossas almas, mas ele nunca deu trégua para nós. E a gente precisa entender em que campo nós estamos. E eu vim aqui nesta noite para te dizer algo muito forte. Eu e você estamos num campo de batalha. E o que está em jogo aqui são as nossas almas. Olha só que importante quando a gente avalia que a questão da trégua não é a paz. Quando a gente observa, João vai dizer lá o apóstolo João vai escrever a respeito do Senhor Jesus, e ele vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente fica pensando, como pode ser isso? Como pode ser uma trégua de uma guerra que parece que traz paz, mas não é paz? Se a gente está guerreando muitas das vezes com os nossos irmãos, a paz não é algo passageiro, um ato provisório, simbólico. A paz, na verdade, ela derruba o muro da inimizade. Então não pode ser algo simples, passageiro. Não pode ser apenas uma trégua. E a gente vai observar bem esse comportamento do que é uma verdadeira paz, quando a gente observa José. José que recebe os seus irmãos, e ao receber os seus irmãos, ele se revela, e ele vai dizer, não fiquem preocupados, foi Deus que fez com que eu viesse à frente. Nós ouvimos segunda-feira o nosso pastor nos ensinando sobre isso. Ou seja, a paz estava no coração de José. Talvez você pense, mas José deu a volta por cima, então foi fácil, manifestar paz, porque ele estava numa condição de superioridade. Mas quando a gente olha para o outro José, marido de Maria, mãe de Jesus, aquele homem é pego de surpresa com uma informação totalmente desconfortável. Maria chega a ele e diz que está grávida do Espírito Santo. Mas a verdade é que ele recebe a informação de Deus e ele fica em paz. Ao escrever esse adendo aqui, me fez a memória, me fez o sentimento de que muitas das vezes a gente perde a paz simplesmente porque não ouve a Deus. Deus falou com José. José entendeu que era com ele. E ele seguiu em paz o seu propósito. Meus amados irmãos, Deus está falando conosco. A grande questão é, quando eu ouço a voz de Deus, o que é que ela faz no meu coração? Ela precisa trazer paz. Porque é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante quando nós damos sequência, que se a paz não está na escuridão de um cemitério, onde ali não há vida, ou também não está nas tréguas das batalhas, a paz também não é fugir das lutas. E esse é um contraponto interessante, porque a primeira impressão do pacificador é aquele que não se posiciona diante das batalhas. Um pacificador, na nossa visão, muitas das vezes escurecida, é alguém que não se atreve a seguir adiante.
E paz não significa fugir de lutas, muito pelo contrário. Paz não significa fuga de confronto. A Bíblia é perfeita e não foge aos problemas. Não é uma paz a qualquer preço. Não é uma paz onde se negocia valores, como a verdade. E nós sabemos que o mundo, que os países, que as organizações, elas têm feito exatamente isso. Elas negociam a paz e junto vai embora a verdade. Mas nós não somos daqueles que negociam a verdade. A paz que vem de Deus, ela tem preço, preço de sangue, sangue do Senhor Jesus. Então eu entendo quando nós vemos nos livros, como aquele livro tão antigo, As Catatumbas de Roma, que vai falar que os mártires, eles morriam devorados pelos leões, e quanto mais pessoas morriam, mais pessoas no auditório se rendiam a Cristo. Então eu vou entender quando Ananias, diante do Senhor, ele simplesmente obedece a Deus. A Bíblia vai nos ensinar que o Senhor Jesus vai falar com Ananias e vai dizer: Ananias, vai lá na rua chamada direita, tem um homem chamado Saulo, ora por ele. E Ananias prontamente vai conversar com Jesus. Jesus, essa pessoa que o senhor está falando, ele persegue a tua igreja. E o que eu mais acho lindo nesse texto é que Jesus gasta tempo de relacionamento com Ananias. Vai lá, Ananias. Esse homem é um vaso escolhido, e duro será para ele recalcitar contra os aguilhões de Deus. Jesus não precisava conversar com Ananias a respeito de terceiros, mas Jesus e Ananias tinham uma intimidade. Meus amados irmãos, o que traz paz ao coração do crente é a intimidade com Deus. Se eu e você nós tivermos intimidade com Deus, venha a batalha que vier, nós vamos estar calçados, nós vamos estar alicerçados em Deus, e a vitória é garantida. E o mais lindo desse processo é que Ananias chega ali naquela casa, e ele olha para Saulo, e ele chama Saulo de meu irmão. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Às vezes eu e você, nós estamos vendo pessoas como inimigos, mas eu quero te dizer nesta noite, eu não sou teu concorrente, nós somos irmãos, vamos viver no mesmo céu, nós iremos para o mesmo lar, e junto com Cristo nós viveremos a plenitude do pacificador, que é Deus o Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, vamos nos unir em força, em animosidade, vamos dar as mãos e seguir firme, porque o céu está perto. Louvado seja o santo nome de Jesus. Às vezes a gente está olhando para as lutas e colocando pessoas como responsáveis, quando nós, na verdade, simplesmente precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem falado conosco. E o Senhor Jesus, olhando para esse cenário muito parecido do que eu disse agora, aonde Lucas relata lá no capítulo 13, o verso 34, ele vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém. Eu imagino, acho que Jesus chorou nesse momento, que mata os seus profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os pintainhos, no seu próprio ninho, debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Veja, meus amados irmãos, que a rejeição da palavra, a rejeição da presença, a rejeição do príncipe da paz, faz com que nós vivamos lutas que nós não procuramos, mas nós agarramos. É como naquele verso que diz assim: aquele que passando e se mete em questão alheia, é como quem pega o cão pelas orelhas. Imagina o que vai acontecer com alguém que pega o cachorro pelas orelhas, ele vai ser mordido. Às vezes nós nos entramos em lutas da qual nós não precisávamos, simplesmente porque deixamos de ouvir a voz daquele que é o príncipe da paz. Paz
não é fugir de lutas, mas é saber que diante das lutas, nós estamos com o Senhor, e o Senhor vai nos orientar o que realmente é luta. 4, paz não é trocar liberdade ou a verdade. A paz é objeto de muitas pessoas, é desejo, é pauta de reuniões, é fundamentos de organizações. Porém, diante do quê? Às custas da verdade. Por isso que não se pode conquistar a paz de qualquer jeito. E nesse ponto, se faz necessário a gente citar quando o Senhor Jesus, ele vai para o templo, e ali ele repreende os vendedores, que fez da casa do pai um covil de ladrões. Veja que o Senhor Jesus, ele mesmo sendo o príncipe da paz, ele não abriu mão do princípio da verdade. E nós precisamos ter esse entendimento, porque muitas das vezes a gente se sente acuado, desprotegido, e vem as informações, e vem as afrontas. E eu falei para Simone esses dias, que eu disse para ela o seguinte, que na próxima vez que alguém que não tem Deus afrontar-me, eu vou dizer para ele o seguinte: meu amigo, se você não quer, se você não acredita, não tem problema, mas respeita o meu pai. Sabe, meus amados irmãos, às vezes a gente perde tempo querendo ser advogado daquele que é o advogado. Quando às vezes a gente só precisa se posicionar: respeita o meu pai. Se você não quer ele como pai, está tudo bem, mas respeita o meu pai. Se posicione como filho de Deus, e você verá o que Deus há de fazer sobre a sua vida. Jesus vai dizer: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, a separação, porque nós fomos arrancados das trevas. E isso tem custo. O custo do sangue do Senhor Jesus. Foi um alto preço. Eu não sei por que Deus nos escolheu. Eu não sei por que Deus nos resgatou. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Ele não errou quando nos deu vida. Ele não errou quando nos escolheu. Ele não errou quando nos salvou na cruz. Mas existe um propósito, existe um objetivo, e eu e você precisamos entender o que é viver a plenitude da paz do Senhor e ser chamados de filhos de Deus. Olha só que coisa linda. Nós vamos observar então que diante daquilo que Deus tem para nós, Ele vai nos orientando, Ele vai nos alicerçando. Por exemplo, se eu não posso trocar a liberdade ou a verdade por paz, eu preciso entender, e alguém leia para mim por favor, primeiro vamos fazer o seguinte, Efésios 5, capítulo 11. Quem achou pode ler, por favor. Tem coisa que não dá para conjugar. Jesus foi extraordinário, fazendo
os contrapontos, mas tem coisa que não dá para conjugar. Luz e trevas não caminham juntos. O escritor aos Hebreus vai dizer assim: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não. O escritor aos Hebreus, ele não diz só isso. Ele vai mais além. E é isso que é o Evangelho. Ele nos dá uma fonte inesgotável. Quando a gente pensa que já entendeu as coisas, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vamos entender que paz e santificação, elas caminham juntas, caminham de mão dadas. Não dá para ter paz e não estar santificado pelo lavar da palavra do Eterno, louvado seja Deus. Não dá para ter paz e viver debaixo de uma submissão contrária à palavra do Senhor. Eu e você, nós precisamos entender que as coisas não combinam se não for na plenitude daquilo que Deus tem para nós. Vamos simplificar diante desse final de semana que nós passamos. Não dá para o cristão vir para a igreja e desejar as coisas do mundo. Precisa haver um rompimento. Vai doer, mas faz parte. Precisa romper os maus hábitos, as palavras torpes, o desejo de voltar a fazer alguma prática. Não caminha luz e trevas. E paz, o pacificador, aquele que é pacífico, precisa entender que para ser chamado de filho de Deus, engloba também ser santificado pelo lavar da palavra de Deus. Nós vamos entender que nós não podemos ser simplesmente cúmplices. E quando eu estava escrevendo aqui, eu me lembrei da escola dominical, e foi muito legal, porque a Bíblia condenou claramente a aliança de Josias, e os nossos professores citaram essa parte com o ímpio rei Acabe, não é? Assunto que foi tratado na escola dominical. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 19, verso 2, e Jeú, filho de Unani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles a qual o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. A Bíblia vai mais além quando diz, através do apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, a segunda carta, do verso 6, do capítulo 6, do verso 14 ao 18, nós não vamos ler, mas eu quero fazer o comentário que está aqui na Bíblia Pentecostal de Estudo, que ele vai dizer, só um minutinho só, ele vai em 2 Coríntios capítulo 6, não vos prendei a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, e que comunhão tem ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os dos ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, a gente precisa entender
que essas guerras, que essa falta de paz, ela envolve muito o nosso comportamento. Eu não posso fugir das lutas. Eu não posso barganhar princípios, alicerces de Deus. A verdade, o posicionamento. Eu não posso brincar com aquilo que é sagrado. Aliás, eu não posso baixar o nível daquilo que é santo para o comum. Igreja, eu não posso baixar o nível daquilo que é santo para o comum. Quanto mais falar da profanação. Isso a gente não faz, graças a Deus, mas muitas das vezes a gente vem para cultuar a Deus, que é santo, e a gente trata como uma reunião comum. Mas eu quero te dizer nesta noite, que o Senhor, aquele que salvou a nossa vida, que nos deu nome escrito para a eternidade, Ele veio aqui para ouvir o seu glória, o seu aleluia, o seu louvado seja o nome santo, o seu sentimento de gratidão. Ele veio aqui para abrir os nossos corações, para ministrar a sua palavra, para enxertar em nós saúde, saúde espiritual, saúde emocional. Ele veio para nos levantar, e a única coisa que eu e você nós precisamos fazer é ter o pleno entendimento, e assim como Paulo ensinou os antigos, e a sua lição permanece até os dias de hoje, eu e você precisamos entregar ao nosso Deus amado um culto racional de plena gratidão. Louvado seja Deus. Não é um ajuntamento de pessoas, é a igreja santificada que está sendo ataviada todos os dias pelo Espírito Santo, que é o amigo do noivo, aonde um dia o noivo vai vir buscar a sua igreja que é santa, que é poderosa, que caminha firme, que caminha forte, aonde as portas do inferno não prevalecem contra ela. É a igreja santificada de Deus. Nós estamos hoje reunidos em nome de Jesus, louvado seja Deus. É um lugar santo, é um lugar santificado pela presença do Eterno. Não é uma reunião, é um culto de adoração ao Senhor. Então, o que é paz? Sabe quando a gente sai daqueles cultos, mesmo com problemas, mas a gente sai tão extasiado, a palavra penetrou o nosso coração, a gente sai tão feliz, a gente chorou, a gente se alegrou, a gente deu risada no culto, porque a palavra foi doce como mel, a palavra, ela nos corrigiu, ela nos levantou, sabe aquela plenitude de paz. É isso. É dessa paz que Jesus está falando. Da presença dEle. Os pacificadores são aqueles que se reconciliam com Deus. Os comentaristas da Bíblia Pentecostal de Estudo, na página 1392, está exatamente assim: os pacificadores são aqueles que se reconciliam com Deus, têm paz com Ele. Olha que coisa gloriosa. Mediante a cruz de Cristo Jesus. Que legal, mas não para por aí. E agora se esforçam mediante o seu testemunho e a sua vida para levarem outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. É isso que Jesus está falando. Que os pacificadores, eles agora são capazes de dar testemunho de vida, ao ponto de que até as pessoas que não gostam dele,
se tornem cristãs, tenham admiração pelo seu comportamento, desejem a Cristo, porque vê naquela pessoa um comportamento ilibado, ao ponto de dizer: se um dia eu for crente, eu quero ser que nem o meu vizinho. Será que as pessoas que não nos conhecem, será que as pessoas que estão à nossa volta, que têm alguma resistência com o Evangelho, ao observar a minha e a tua vida, são capazes de expressar esse mesmo raciocínio? Será que os meus vizinhos, ao olhar para mim, como eu me comporto ali no meu quintal, na minha casa, quando eu abro a minha garagem, quando eu falo com as pessoas, quando vem as pessoas recolherem o lixo, que eu consigo encontrá-los e dar boa noite, será que eles percebem que ali existe algo diferente e que aquilo chama atenção e que aquilo traz desejo para uma alma sedenta? Ou simplesmente eu estou vivendo essa vida como se não existisse? Ou as pessoas só percebem que eu sou crente quando eu estou com a Bíblia na mão? Que tipo de testemunho eu tenho manifestado na terra? Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a amizade, isto é, as leis do mandamento que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela todas as inimizades. Louvado seja Deus. Então a paz, ela vai transformar um comportamento, ela vai transformar um sentimento, ela vai transformar uma atitude, mas tudo isso depende agora do esforço de cada um de nós. Olha só então que interessante que nós vamos, 10 minutos, vamos dar sequência, porque ser pacificador tem uma recompensa. O Senhor Jesus vai dizer que quem é pacificador vai ser chamado de filho de Deus. Paz é ser pacificador de Deus. É como ser um embaixador, não é? No grego existe a palavra tekma, que significa criança. A ter uma ideia de uma afeição mais terna, como a Jaqueline ali cuidando da filha dela no colo, de uma criança, de um cuidado, de uma proteção. Mas o que o Senhor Deus, o que o nosso Senhor está dizendo a respeito dessa paz, Ele vai trazer uma outra palavra, que vai dar a intenção de dignidade, de honra, de consideração. É como se ele estivesse falando exatamente com adultos espirituais, adultos que conseguem entender quando Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os pacificadores. Vamos nos lembrar que naquela época, aquela região toda era dominada pelo Império Romano, um lugar de extrema opressão, aonde não havia sequer uma chance para o povo judeu. Como se não bastasse, o rei judeu nem gostava do seu povo. Herodes nem era descendente judeu. Olha quanta coisa contra aquele povo sendo massacrado com tantas questões sociais. Agora, além de tudo,
o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: vocês precisam ser pacificadores. Quer ser chamado filho de Deus? Quem diria ao contrário, pastor Ramos? Você quer ser chamado de filho de Deus? Certamente toda a igreja ali naquele monte ali reunido, deve ter levantado as duas mãos. Eu quero ser chamado filho. Então seja um pacificador. Mas a gente está quase numa ebulição de uma guerra civil, de um problemão para resolver aqui, querendo expulsar os romanos, e o Senhor vem dizer que a gente precisa ser pacificador. É exatamente isso, sabe por quê? Porque eu estou dizendo à minha igreja, eu estou dizendo a pessoas maduras espirituais, eu estou dizendo a pessoas maduras emocionalmente, sejam pacificadores, e serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda, nós amamos os nossos filhos mais do que tudo aquilo que nós temos. Você imagina então o amor de Deus para conosco. O Pai nos trata, na verdade, como a menina dos seus olhos. É uma preciosidade, é um excesso de cuidado, poderíamos dizer assim. Quando nós interpretamos aquilo que está em Provérbios 7:2, o Pai nos trata como a menina dos seus olhos, guarda os meus mandamentos e vive. É a minha lei como a menina dos teus olhos. O que a gente faz quando vai cair um cisco? Um vento mais forte, a gente fecha as pálpebras, a gente põe a mão, a gente protege. Deus protege você assim, querido. Deus nos protege dessa forma. O fato de nós sermos tratados como a menina dos olhos de Deus, não é somente para o julgamento, como lá no Apocalipse, não, mas é também a forma da proteção do Senhor. Ele protege, como assim, como nós nos protegemos as nossas vistas, é assim que Ele nos protege, com todo zelo, com todo cuidado, porque é a parte mais sensível, é a parte mais importante, aonde Ele nos guarda, Ele cuida de nós. Paz é sermos preciosos para Deus. Então, se paz é ser pacificador de Deus, nós também somos preciosos para Deus. Os filhos de Deus são preciosos. A Bíblia vai nos ensinar que Ele nos tem como tesouro, um tesouro particular. Eles serão meus, diz o Senhor. Lembra que a missionária Márcia falou desse sentimento dele é poder, de posse. Deus nos ama tanto que Ele quer todinho para Ele. Todinho para Ele. Não serve só um pouquinho. Não serve só o horário dos cultos. Não serve só os momentos de alegria. Deus nos quer todinho para Ele. E lá em Malaquias, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Diz que Deus nos dará um nome eterno. Então, a paz de Deus em nós nos torna precioso para Ele, preciosa para Ele, preciosos para o Senhor. A Bíblia garante que Ele recolhe as nossas lágrimas. Olha só o que está lá em Isaías 56:5, falando da eternidade do nome. Também lhes darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar, um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. Olha quanta riqueza, meus amados irmãos, quando nós observamos o que significa ser um pacificador. Melhor, porque o resultado vai dizer que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa linda, quando nós vamos observar que o salmista escreve: tu contaste as minhas vagueações e põe as minhas lágrimas no teu odre.
Não estão elas no teu livro? Deus se preocupa tanto conosco, que Ele não perde um só instante da nossa vida. Isso é algo para nós nos alegrarmos muito. Talvez alguém se preocupe, mas eu prefiro trazer esse comportamento de alegria, saber que nosso Pai cuida de nós de uma forma extraordinária, além daquilo que eu e você podemos imaginar. É o jeito que Deus cuida de nós, o carinho e o amor que Deus tem para conosco, é preciosa. Nós vamos dar seguimento para não passarmos do horário. Terceiro, paz é sermos filhos de Deus através de um processo que somente Jesus podia nos ofertar. Quem pode ler para mim Gálatas capítulo 4, verso 5? Deus, através do Senhor Jesus, nos traz a adoção. Se nós lermos Efésios 1 e 5, Romanos 8 e 23, Romanos 9 e 4, Romanos 8 e 15, vai tratar da questão da adoção, que agora nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus o Senhor. E isso é interessante porque traz uma transferência. Se antes nós éramos da família de Adão, de onde vem o pecado, agora através de Cristo, nós somos adotados para Deus e nós pertencemos a uma nova família. Igreja, nós somos da família de Deus. Nós não somos da família do pecado agora, nós somos da família de Deus. Ele nos resgatou, nos limpou de todo mal. Agora nós somos enxertados na videira verdadeira. Agora nós somos da família de Deus, membros da sua família. E o interessante de tudo isso são os privilégios que Ele nos concede, porque agora nós, como filhos de Deus por adoção, nós temos todos os direitos que não são iguais aos direitos da terra, aonde muitas das vezes existe repartição da herança. Agora não, a herança ela é compartilhada, porque Deus trabalha na equidade, Deus traz a equiparação para todos, e se aquele que chegou agora, ou aquele que está desde o começo, não importa, ela é tratada como filho, como filha de Deus, porque o Senhor é eterno, o Senhor tem amor em abundância, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, louvado seja Deus. Eu vou fazer menção do texto lá de Efésios capítulo 2, e aí a gente vai dar uma esticada, para não passar muito. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E aí eu finalizo essa parte dizendo
o que Paulo escreve aos Colossenses, e é o texto que eu mais amo, sempre que eu posso, eu cito: os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Imagina Deus olhando para nós, e Ele nos incentiva. Ele vai dizer: eu tenho esperança em você. Eu tenho esperança em você. Eu tenho esperança em você. Eu tenho expectativa que você vai. Eu tenho certeza que você vai. Olha, se você se levantar para ir, eu vou com você. Louvado seja Deus. Você imagina que o Pai está falando isso para nós nessa noite? Se você for, eu vou junto. Aliás, deixa eu contar um segredo para você, diz o Papai do céu. Se você levantar, eu já fui na frente. E a vitória é certa, louvado seja Deus. Deus está conosco, igreja. O príncipe da paz está conosco, igreja. A gente não precisa se perder diante das questões desse mundo, não. Jesus está conosco, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é leão da tribo de Judá, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que é o nosso Salvador amado, louvado seja Deus. A adoção, ela nos dá a imunidade, a de desobrigação das leis antigas, da lei do pecado. Sabe por quê? Porque nós, quando morrermos, nós viveremos com Deus. O nosso julgamento será por conta das obras, mas aqueles que não aceitam o Papai do céu, que não são chamados de filhos, eles serão julgados para o fogo e a perdição eterna. Olha que coisa terrível. Olha da onde Deus nos livrou quando nos resgatou e nos chamou de filhos. Nos deu livramento da sua ira. Isso é presente bom demais, igreja, para a gente sair e ficar esmorecendo por causa de nada. Diante de tudo aquilo que nós já lemos aqui em Efésios 2, que Deus deixou as boas obras para que nós as executássemos, para que nós a praticássemos. As boas obras, elas já estão aí, eu e você não precisamos inventar nada, elas já estão aí prontas para serem executadas, mas aqueles que são pacificadores, diz o Senhor Jesus, esses são bem-aventurados, porque serão chamados de filhos de Deus, louvado seja o seu santo nome. Nós somos livres da antiga família, daquilo que nos levava às trevas, agora nós estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós, e ainda tem a grande expectativa da eternidade. Adoção que nos dá direito à nova família, recebemos um novo nome, antes éramos escravos, agora nós somos filhos de Deus, quem não tinha nome agora tem nome. Olha que coisa gloriosa. Então vale a pena nós servirmos a Deus, vale a pena nós nos esforçarmos para entender o que é viver em paz, o que é manifestar a paz, o que é não abrir mão da verdade, ainda que custe a vida, ainda que custe qualquer outra coisa, mas a verdade precisa prevalecer em nossos corações. Quarto, a adoção de Deus é perfeita. A adoção humana tem o objetivo de suprir necessidade, mas a de Deus, ela é perfeita, plena e eterna. A adoção humana é restrita, mas a adoção de Deus é ampla e repartida com os filhos de forma igual. A adoção humana não tem sacrifício, mas a de Deus custou o sacrifício de Jesus. A adoção humana confere os benefícios terrenos e ainda assim com muitas restrições. Pode ser que dê briga, pode ser que haja discordância, mas a de Deus nos faz iguais.
Isso não tem preço. Isso faz com que eu e você sejamos, diante de Deus, pessoas especiais, filhos e filhas. Então não há concorrência, há unidade. A gente dá as mãos, a gente cresce junto. Ainda que alguém tente lançar o contrário, não cabe na igreja do Senhor, não cabe, eu vou repetir para você, aponta assim para o seu coraçãozinho, não cabe na igreja do Senhor, é igreja, eu estou falando para a igreja do Senhor, o templo do Senhor, a morada do Altíssimo, é aqui, não cabe para a igreja santa do Senhor. Nós somos santificados pela tua presença, pela palavra. Não cabe outro sentimento que não sejam os sentimentos do Cristo, aquele que é o príncipe da paz. Pastor, eu estou com dificuldade. Vai lá ver o fruto do Espírito, a personalidade do Cristo está lá, linda e maravilhosa, exposta para todos aqueles que buscam, possam alcançar. E você e eu, nós temos um ajudador, o Espírito Santo, que vem e que nos corrige, e que nos anima, e que nos impulsiona, e que mostra para nós que se a gente se esforçar mais um pouquinho, vai amadurecer o fruto, louvado seja Deus. O fruto da longanimidade, o fruto da paz, o fruto da temperança, o fruto do amor, o fruto do perdão, o fruto que agrada o coração de Deus, igreja. A adoção de Deus vai nos dar um novo coração, uma mente transformada, uma casa eterna. A nossa riqueza não é terrena, mas ela é celestial. Não é material, mas espiritual. E eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Se você puder. Pegue na mão do seu irmão. E eu tenho certeza que você vai poder dizer para ele assim: nós vamos viver em paz. Cabe, dá para repetir, ainda mais porque tem alguns casais aqui. Nós vamos viver em paz. Porque o príncipe da paz está conosco. Glória a Deus. Pai, te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço porque o Senhor é lindo, maravilhoso. O Senhor é Deus que fala, o Senhor transforma. Tu és, Senhor, amante da nossa alma. O Senhor quer o melhor para nós. E isso é maravilhoso demais, saber como o Senhor cuida de nós, como o Senhor tem cuidado, como o Senhor nos presenteia com a tua palavra, porque não há presente mais precioso do que a tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva, ela salta aos olhos, ela penetra o coração, ela transforma o ser humano. Nós que éramos criatura, tido como perdidos, mas a tua graça nos alcançou, o Senhor nos salvou, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Isso já era suficiente demais, mas o Senhor é Deus de amor e vai nos ensinar que tem para nós muito mais daquilo que a gente pensa ou imagina. O Senhor agora nos chama de filhos. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de ter um lar construído com pai e mãe, mas o Senhor supre todas as nossas necessidades. Tu és lindo, Senhor. O Senhor faz algo extraordinário quando diz para nós que esse amor é tão contagiante, que agora nos chama de amigo, e com amigo há relacionamento, pois ao amigo tudo conta. Senhor, a tua igreja
é fortalecida pela palavra. Nós queremos ser chamados teus filhos. Brota em nós, Senhor. Brota em nós, ó Pai, o desejo, o sentimento de ser pacificador. Nós queremos ser chamados teu filho. Senhor, tira de nós todo aquele comportamento de guerra dentro dos nossos lares, de querer ter razão sobre situações que nem ao menos existem, Senhor. Nós somos teus filhos. Pai, traz paz às famílias, Senhor. Oh meu Deus, Tu sabes, Senhor, quantas pessoas necessitam ouvir a Tua palavra agora. Traz paz às famílias. Ajuda-nos, Senhor. Sara os nossos corações, ó Pai, para vivermos uma vida curados. Salva-nos, ó Deus, para vivermos uma vida de plenitude contigo para todos sempre. Senhor, traz ousadia, traz coragem aos teus filhos, para que na primeira oportunidade haja pedido de perdão. Nenhum homem, nenhuma mulher é autossuficiente que não precise de ter coragem vinda do céu. Tantos problemas causados no passado, ajuda-nos, Senhor, a resolvê-los. Tira a vergonha do coração dos teus filhos, ó Pai. Dá ousadia, dá força, faça os seus filhos se levantarem e terem a coragem de chegar diante daqueles a qual se sentiram ofendidos ou de alguma forma ofenderam e pedir perdão. Que haja abraço no meio da família, entre pai e filho, entre sogra e nora. Tu és poderoso, Senhor, para transformar o cenário caótico em um pedacinho do céu, ó Todo-Poderoso. Rabarash de Kalabarahas, Nikilabarai Iraklabarahas. Deus está tratando conosco, igreja, aleluias. Eu tenho certeza que se eu e você, nós tivermos a ousadia, o Santo Espírito cuida do resto. Louvado seja Deus. Sente adorando ao